Tá, pronto, comecei a gravação, tá? Então agora cuidado com o que vocês falam, hein? Que vai estar no mundo. A gente Hein, não fala galera? nada de Eu não errado. posso falar da dupla sertaneja mais. Não, por enquanto não, mas depois a gente tira mais umas piadas com o nosso colega Henrique. Afinal de contas, nunca é pouco. Ei, Esses dias eu tô na gente, casa do nunca é Henrique. muito, aliás. Amores, vamos falar então das migrações. A gente já começou a falar na aula passada sobre as migrações germânicas. Falei todas as estratégias, né, que foram criadas pelos romanos buscando... Deixa eu olhar na agenda, eu não passei tarefa. Ah, só. A tarefa que a senhora passou do e-mail. Foi a listinha lá para dia 20. Isso é verdade. Tá. Então, quando a gente fala que esses povos, né, eles invadiram e tudo mais, que teve uma destruição do Império Romano, a gente está falando, na verdade, que houve uma fragmentação, tá? Eu gosto muito de comparar, eu faço isso mais no fundamental, mas eu acho que vocês, né, vão... Fica mais claro, na verdade, vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Você pega um vaso, aí você taca esse vaso no chão, quebrou. Aí você levanta o vaso e cola. Ele vai continuar um vaso, tipo, ele não vai deixar de ser um vaso para virar um copo, né? Vai continuar um vaso. Entretanto, ele vai estar fragmentado. Foi o que aconteceu no Império Romano. Muitos pedacinhos foram rompidos a partir dessas invasões e dos conflitos internos que aconteciam também, tá? Por isso, desafinei. Por isso, uma galera começa a fugir das cidades, dos meios urbanos, para o campo. Tá? Essa fuga ela vai ser responsável por uma mudança na forma de viver dentro da Europa, que vai fazer depois parte da Idade Média. Tá? A Idade Média ela marca esse intervalo, que é o fim do Império Romano do Ocidente enquanto uma coisa só, tá? E depois ele acaba lá no fim do Império Romano do Oriente, ou seja, do Império Bizantino. Esse entre fins de impérios romanos a gente chama de Idade Média. Tá? E aqui no Ocidente a gente vai estar vivendo algo que é muito diferente do que vai ser vivido no Oriente. Né? E o Império Romano do Oriente é o que a gente chama de Império Bizantino. Em vez de a gente chamar de Império Romano do Oriente, vamos chamar só de Império Bizantino, porque, afinal de contas, é aquilo lá, né? O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer, né? E aí, como é que começa esse negócio? Né? Como começa essa bagunça toda? Para tentar impedir, de fato, o fim do Império Romano, como uma coisa só, o que o imperador faz? Ele divide esse império em duas partes, Oriente e Ocidente, e cada uma das partes tem um rei. Pronto, lá no Henrique, tá? Henrique, eu te mutei agora só porque era aí que estava saindo o barulho, tá? Depois você libera se quiser falar. Então, a gente tem 2 Césares, que era o título dado ao rei, e 2 subcésares. Então, ficava 2 reis em cada parte, né? Um principal no Oriente, um principal no Ocidente, e um menos principal no Ocidente e um menos principal no Oriente. Então, eram 4 pessoas, tá? Ficou confuso? Eles eram tipo os vices, prof? Tipo vice. Na verdade, ele era um rei também, só que ele era subalterno ao outro. Se houvesse um conflito de vontade, de interesse entre os dois, o da capital prevalecia. Entendeu? Então, a gente tinha 4 reis e 2 capitais. Uma capital, que era em Roma, lá na Itália, que era a capital do Ocidente, e outra na antiga cidade de Bizâncio, o que justifica o nome bizantino, mas que começou a ser intitulada por Constantino como Constantinopla. Né? Era uma cidade que já estava abandonada e tal, e Constantino foi lá e propôs um monte de reformas na cidade e tal, e aí por isso ganhou o nome dele. Essa fase é chamada de tetrarquia. É tetra, né? De 4, tetrarquia. 4 Césares. Tá? E como eu falei, então nós tínhamos 2 principais, né? 2 Augustos, divinos, inquestionáveis, né? Em vez de chamar de César e Subcésar, vamos chamar de Augusto, que é o título máximo, imperador, e 2 Césares, 2 reis.
Então, esses dois menores, eles tinham poder de decisão. Só que, se houvesse um conflito, eles tinham que respeitar o Augusto, né? O César, o rei que estava na capital. Ok? Gente, me sinaliza. Ok. Tá. É lógico que isso não deu muito certo, porque os romanos eles não eram os caras que sabiam dividir o poder, né, muito igualmente. Então, começou a dar ali uns conflitos internos, e aí eles acabaram optando por dividir e deixar 2 Augustos só, 2 reis, um no Ocidente, um no Oriente. Mais tarde, o Ocidente começa a se ver ali fragmentando, cada vez pior, e aí decidem transformar Constantinopla na capital oficial do Império Romano. É muito irônico porque Roma deixa de ser a capital do Império Romano. Muito doido isso, né? Quem vira é Constantinopla. Botar a capital do Brasil lá na Argentina. Isso. É muito doida essa transferência de capital, mas foi uma estratégia de tipo tentar manter, tentar controlar. Não vamos perder o poder desse negócio aqui, né? Segura aí que vai dar tudo certo. Em Constantinopla, de fato, Constantinopla tinha uma série de vantagens. Para começar, quem está com o livro pode abrir na página 168, que tem um mapinha aqui, ó. Tá vendo esse mapinha? Tá focando, meninas. Tá focando. É logo no começo do capítulo. É o capítulo de número 8. Deixa eu tentar abrir aqui também o meu digital para ver se... Porque demora para abrir enquanto... Aí eu já vou aproveitando para ganhar tempo, tá? Vou falando enquanto isso. Ali você vê essa divisão, né? Então tem o amarelo, que é o Império Romano... Opa, não livro errado. Que é o Império Romano do Ocidente, do lado de... Desculpa, estavam me ligando aqui. E o Império Romano do Oriente em verde. Tá? Ali em laranja vocês podem ver as migrações não, os povos que foram migrando, os principais. Qual que é a página, prof? Do impresso 168, o digital eu estou abrindo ainda aqui. Abriu a... Oi? Viu? Se eu falei que eu não peguei, é porque eu sou uma pessoa inteligente. Já achei do digital. Digital é... Qual que é? 8.8-2. Tá. Pessoal, espera só um pouquinho que vieram buscar um negócio aqui. Eu vou entregar, tá? Tem que passar o cartão. Peraí. Só um minuto, rapidão. Oi, Curelo. A Lara é chata, viu? Tá linda hoje, hein? Olha, Marielle. Like A cor do always. seu moletom tá refletindo na cor dos seus olhos. Ela tá linda, escutando a gente, é a melhor. É o que tem que fazer mesmo? Fala, amigos! Opa, vocês querem ver uma música no repertório? Vai, vamos àquela, vamos àquela. Porque ficou, tipo, um do lado do outro, tá ligado? Ô, Zey, vamos cantar aquela. Aquela lá. Fala, meu parceiro, qual? Vamos Só lá. tá pisadinha. Bati, Boca de zero, não. Vai. Você. Opa. A cara da Giovana é a melhor. Boca de 0 graus, vai. Qual que é, Gustavo? Nada. Depois eu vou te mandar o link desse vídeo. É genial, mano. Beleza, amigo. É um cara que ele tá cantando aí, tipo, tem o Shrek, o Lanterna Verde, um monte de coisa dançando, tá ligado? Maravilhoso. É genial, é Esse genial. jogo da Champions é ruimzinho, né? Eu vou lá. É Do quê? ruimzinho assim.
Muito tipo obrigado, Ju, por essa figurinha. Você é foda. Do Flamengo que tá na lanterna. É, Gabi, seu Flamengo, Eu você vi, tá eu vi, tá na lanterna. Perdeu de 3-0 pro Atlético Goianiense. 18º, 19º, filho. Não, Tá em o Flamengo que foi uma 20º, merda, gata. porque ano passado Me o liga! Flamengo Ei, a Lara, me poupe, né, gata? Me poupe. eu sou flamenguista, eu posso falar mal. Ah, beleza. Ligou. Pode. Eu posso falar Flamenguista mal. Eu sou pode. flamenguista. Pode. É verdade, pode. Não. Desculpa aí. Gente, cadê o Gabigol? Cadê esse povo? Então, mas O Gabigol, é o que eu legal. falei, é uma temporada só que ele tá em alta, velho. Ele é um bosta. Uhum. Sempre disse que ele é bosta. Chamaram ele Inter pra de ir. Milão mandou lembranças. Eu Chamaram sempre ele disse que pra ele ir era um pro bosta, time mas fora, todo não mundo foi? falava, cala a boca, você só tem inveja. Eu falei, mano, desde sempre. Jogar Gente, contra o agora time eu do Brasil é Gol, fácil, gol, né? Do nada, eu me identifiquei essa menina. Agora que eu vi, a Giovana parece um pouquinho Catarina, né? Parece Não, mesmo. Isabela, meu Deus. Sim. Não, gente. Aline? Sim, com a carinha. Cimento grava. Catarina, a gente somos Professora, não tá saindo nada, não. não. Ouvindo. É Tá muito saindo nada, não. Tá aparecendo aqui, ó. Taline, RSRS, Não, Disconnect querido. to áudio. Não tá funcionando, não, professor. Daqui a pouco até o Ribamar tem gol na Europa e o Gabigol não. Professora, você viu a nova dupla sertanejo, Ney e o Migo? Oh, não. Professora? Amarelo da No chat que ela tá sem. Pronto? No livro de vocês, nós temos aí, então, uma frase que eu só quero conversar com vocês, nós não vamos nem fazer a questão, mas essa frase aqui do livro, ó, todo império perecerá. A morte dos impérios aparece como uma das grandes... Ela traz para a gente um questionamento muito interessante, porque todos os grandes impérios, eles caíram, né? E alguns por forças maiores, outros não. Outros não foram forças maiores, mas uma série de forças menores e até de forças internas, como é o caso do Império Romano. Quando a gente olha esse mapa que eu falei para vocês vão ver que nenhum império era maior que esse. Né? Olha o tamanho que o Império Romano tinha, o poder que o Império Romano tinha e quantas ferramentas de controle eles desenvolveram. Né? Desde ferramentas que utilizavam alianças com elites locais a outros tipos, como, por exemplo, o uso das arenas de gladiadores. Né? Então, a gente tem uma que não deu. Olha ali, ó, nem saxões, nem francos. Olha o tamanho do território que esses povos viviam. E detalhe, entre esses povos, a gente tem outras divisões. Eles não eram uma coisa unificada, uma estrutura unificada. E mesmo assim, eles tiveram a força para fragmentar o Império Romano do Ocidente, né? Alguns desses povos, inclusive, fizeram alianças com os romanos, como eu falei com vocês. A gente tem que lembrar muito dos povos germânicos, e especificamente dos francos, porque os francos vão ser os caras que vão se aliar ali com os romanos para formar, mais tarde, a Idade Média, certo? A Idade Média é a composição de romanos e de francos. Tá legal? Hoje tem gol do Ribamar. Tchau. Eu não vou aceitar quem vai entrar sem nome também. Quem era? Galaxy Mano, quem que era o Adez? Não sei, mas com certeza uma pessoa um pouco idiotinha, né? Continua. Bom, quem invade aula não tem um pingo de maturidade mesmo. Não tem nem coragem de pôr o nome pra fazer uma graça. Acho isso ridículo, cara, quem fica entrando em aula de espanhol, invadindo. Gente, verdade. Eu quero falar agora um pouco sobre as características do Império Bizantino. Porque ainda, como cereja do bolo, o Império Bizantino ele fazia parte do Império Romano, mas ele tinha características muito diferentes. Tá? Primeiro, porque ele estava mais próximo do Oriente. Se vocês olharem o mapa que está lá no livro de vocês vão ver aqui, ó, Bizâncio.
Constantinopla, né? Olha a posição em que eles estão muito mais perto da Grécia. Quando a gente começou a falar de Roma, eu logo que iniciei, eu falei com vocês assim, que o Império Romano, ele tinha algumas características semelhantes, mas era muito forte também as diferenças, né, deles para a Grécia. Por exemplo, enquanto a Grécia incentivava a filosofia, o questionamento, a democracia, o Império Romano fazia bem o contrário, né? Criava técnicas de controle para que as pessoas não palpitassem, que as pessoas não questionassem, né? Como a política de pão e circo. Então, era bem diferente esses aspectos de relações políticas entre um e outro, né? E tem mais uma questão que a posição ali beneficiava muito, e eu bati muito nisso com vocês no Fundamental, então acho que vocês vão lembrar, que é o fato da posição, onde fica Constantinopla, ser o elo de ligação entre Ocidente e Oriente, né? Eles estão bem ali no meio, e aí todo mundo que passava, que queria fazer esse percurso para ir para o Oriente, acabava fazendo uma parada obrigatória em Constantinopla. Então, Constantinopla ficou sendo um centro de trocas comerciais e também de trocas culturais. Lembra lá no ensino fundamental, quando eu falei para você que quando você faz comércio, você acaba tendo essas trocas culturais? Né? Acho que até, não lembro se eu citei esse exemplo, mas, por exemplo, imagina que eu sou um comerciante de tecidos e eu descubro que aqui em Luiz Eduardo tem uma grande comunidade muçulmana. A gente sabe que as mulheres muçulmanas, elas usam como símbolo da sua religião o hijab, né? Aquele véu na cabeça. Então, se eu sou um comerciante de tecidos, eu sei que eu consigo criar um laço com o meu comprador se eu decorar, quiser comprar tecidos para elas colocarem na cabeça, que sejam enfeitados, que sejam bonitos. Então, acaba tendo essa relação cultural. Eu aprendo algo da cultura desse povo. E isso vai acontecer muito no Império Bizantino, principalmente em Constantinopla. Para vocês terem noção, a cidade de Constantinopla, ela tinha pirâmides ali dentro, ela tinha obeliscos, que são coisas egípcias, ela tinha pilares gregos, ela tinha um monte de coisa que mostrava uma mistura de culturas ali dentro. Muitos povos que iam vender e comprar lá no Império Bizantino começavam a criar casa lá. Então, era tipo uma cidade não, um lugar muito miscigenado, muito misturado, com muitas culturas e aspectos diferentes, o que é muito fascinante se você pensar que eles faziam parte da comunidade romana, né, do grupo romano. Certo? Certo, então tá bom. A gente tem como um grande nome de imperador desse povo o Justiniano, chamado aí de Justiniano o Grande. Justiniano foi um patriarca, porque lá no Império Bizantino eles não chamavam o imperador apenas de imperador, ele era um pai, um patriarca, ele tinha funções inclusive religiosas, né, para com esse povo. E o Justiniano, ele acreditava que ele era tipo o herdeiro do Império Romano, foi perdido. Todo o território que foi invadido e perdido, ele conseguiria mobilizou os exércitos romanos. Não, vamos fazer um país. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu travei. Sim, estamos te ouvindo. Tá travado. Tá travando, mas eu tô escutando. Tipo, vocês estão me ouvindo? Me sinalize, por favor, no chat. Ou bem rápido, tá? Se Vou também aqui. Agora Oi. travou. O áudio travou. Oi. Voltou? Voltou. Só a imagem que estava travando um pouquinho. Tá. Então, se um chefe do executivo, né, ele decide convocar o exército para uma guerra, para invadir um lugar,
ele precisa, além do próprio exército? Oi. Ninguém... a pergunta direito. Você travou, mas... A pergunta, quando você fez a pergunta, você travou. Só repete, prof. Ai, que cara zoada que ficou. Não tira print. Não, não deu pra tirar tempo, mas você tava, tipo, toda trouxa. Eu também não tô conseguindo ver vocês. Tá ou preta a imagem de vocês. A pergunta, prof. Eu perguntei, se um chefe de algum povo e tal decide iniciar invasões militares, conquistar territórios e tal, o que ele precisa, além do próprio exército? O que mais que ele precisa? Armas. Armas. Recursos, né? Isso, né? Pra poder lutar. E de onde o governo tira? Dos impostos. Dos impostos, muito bem. O que aconteceu? Para o Justiniano reconquistar todos esses territórios contra tantos povos que a gente já viu lá no mapinha, contra esses povos todos, e outros que vinham de mais longe, como hunos, por exemplo, para eles poderem fazer isso, ele precisou aumentar os impostos, assim como frequentemente aumentava imposto. E o povo começou a ficar revoltado, porque eles não viam nada mudando na cidade. Afinal de contas, esse imposto não era para nada dentro da cidade. Era para conquistar outros territórios, lá longe. E aí essa galera, de dentro do Império Bizantino, que se via como romano, mas que tinha todos aqueles conceitos misturados, né? Ideias misturadas de outros povos, como, por exemplo, dos gregos, a filosofia grega estava ali entre eles. Eles começam a olhar para aquilo e falar, peraí, amigo. A gente não está interessado. A gente prefere mesmo que esse dinheiro fique aqui. E aí, aos poucos, começa a aumentar um sentimento aí de insatisfação entre as pessoas. Para poder organizar esses territórios, eu já vou falar da conclusão desse sentimento, tá? Para poder organizar e reestruturar esses territórios, o que o Justiniano fez? Ele criou um código de leis. Porque cada povo que era reconquistado, né, que era dominado por ele, porque ele teve êxito, ele conseguiu resgatar toda essa parte em verde aqui, que tinha sido influenciada e fragmentada, que está lá na página 171 do livro impresso. Eu vou olhar aqui do livro digital rapidinho. No livro digital está na 2.8.12. Então, quando ele conseguiu conquistar, esses povos eles tinham costumes muito diferentes uns dos outros, né? Jeitos de pensar muito diferentes, hábitos muito diferentes. Então, ele teve que padronizar as regras. O que é permitido, o que é ilegal, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Isso foi um código de lei chamado de Corpus Juris Civilis. Outra coisa que foi feita foi, depois dessa revolta, né, que foi a revolta de Nica, são as construções que vão se intensificar. Porque ele fazia já construções, mas com a revolta principal, foi então todo mundo começou a insatisfação, a ficar um negócio grande. E aí dentro de um evento, de uma corrida de cavalos, a galera começou a gritar, né, Nica, Nica, que significava vitória. E se não me engano, era o nome de um cavalo. E aí isso, somado às insatisfações, deu uma palavra de ordem. E a galera começou a quebrar tudo, destruir tudo e falar, nós não queremos mais Justiniano como imperador, nós não queremos mais Justiniano como nada, né? Meu amigo, pode ir embora, pode tirar férias permanentes, a gente cansou de você. E apesar dele ter reprimido muitas revoltas com mão de ferro, houveram várias manifestações, né? Mas sempre elas foram reprimidas com muita violência por Justiniano. Essa tomou uma proporção muito grande, chegando ao ponto dele planejar uma fuga. E aí a esposa, Teodora, né, a esposa dele, falou, olha, se você fugir, eu não volto mais. Você não vai mais conseguir, né, controlar o povo. Agora eu congelei com a cara feia. Deus do céu. Tá. E aí, ele acaba ficando, ele consegue controlar, e aí muita coisa foi destruída. E aí ele volta a aumentar os impostos para reconstruir aquelas coisas. No livro de vocês tem, por exemplo, na página 170, essa igreja aqui, ó, essa igreja que não é mais igreja, né? Que é de Santa Sofia. Durante um tempo,
Ela foi uma catedral ali, ela mostrou o poder, e é muito interessante que quando a gente olha para ela, a gente Muito vê linda a um basílica, misto, meu Deus. muito linda, a gente vê um misto de símbolos de povos que viveram em Constantinopla. A gente olha ali do lado de fora, tem obelisco, que mostra os símbolos egípcios. A gente vê aquela cúpula que os romanos gostavam tanto, né? Várias cúpulas. Tem colunas, as pinturas e as cores que lembram muito o islamismo. Mais tarde a cidade vai ser dominada pelo islamismo e isso aqui vai virar uma mesquita, né? Acho que é mesquita que chama. Um templo islâmico. E aí a gente vê, por exemplo, se vocês prestarem bem atenção, vai focando. Aqui, ó, vocês conseguem ver que são símbolos árabes da fala árabe, né? Das escritas e da linguagem, que é a língua oficial do islamismo, né? Então, muitos símbolos ali dentro. Eu acho que essa igreja, ela é a que mais fala. Hoje eu acho que é um museu, né? É a que mais fala sobre as características de Constantinopla, né? De como ali dentro foi uma mistura de coisas. E hoje Constantinopla já não chama mais Constantinopla, né? Esqueci o nome do país. Istambul. Istambul, na Turquia, né? Isso. É Istambul. Hoje ali, né? Então, é muito interessante ver essa quantidade de símbolos. Prof. Oi. Oi. Tem mais ou menos a ver com o assunto. Eu comecei o Guardião. Ela fala muito, assim, mais ou menos sobre a época do Império Bizantino e sobre Constantinopla. Depois, já na parte que os muçulmanos. É massa. Como é mesmo o nome? Constantinopla? Travou na hora. É o Último Guardião, o nome da série. O Último Guardião. Tem na Netflix. Só que ela é bem mística, sabe? Só fala um pouco da história. Tá. Tarefinha de casa para vocês, atividades interativas do capítulo 7, tá? No final do capítulo. E aí eu vou criar uma... Já passei? Já, então, a tarefa... Eu tinha 2 tarefas. A outra é uma atividade que vai estar disponível de revisão, que vai estar disponível no portal para vocês fazerem. Acredito que amanhã eu já libero. E aí vocês vão responder ela até dia 21. Tá? Tá bom, prof. Prof, só uma coisa. A lista que... Amanhã, quando eu liberar, eu aviso no grupo. Prof, a lista que a senhora tinha pedido pra gente terminar de fazer, porque eu vi que a senhora estava comentando no início da aula que eu tive que sair. Tem como você só me dizer para que dia que eu tenho que fazer? 21 também, né? Tá lá no 21 também? Aquela lista que a senhora mandou no meio? 21, prof, não lembro agora. Mas são 5 questões, eu acho. Tá. Uma que eu mandei no e-mail.